Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Basicamente, a parte introdutória do curso de programação web eu já fechei quando eu mostrei a finalização do cadastro do produto. Agora a gente entra numa reta final do nosso curso, onde eu vou estar inicialmente passando umas dicas, para daí até finalmente a gente fechar com um carrinho de compras. Um dos problemas que vocês devem ter percebido é que em nenhum momento eu falei sobre campos obrigatórios. É muito comum quando você faz um cadastro, você falar que determinado campo é de preenchimento obrigatório. Por exemplo, quando eu fosse preencher o produto, eu poderia falar que a descrição é um campo obrigatório, senão eu não poderia gravar. Só que o nosso programa, ele apresenta esse tipo de erro. Então eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui o meu projeto da drogaria e vou rodar ele para mostrar esse problema. Eu vou clicar com o botão direito no projeto da drogaria, opção Run As, opção Run On Server, e aí vou aguardar ele tá executando aqui o nosso projeto. Aí vou maximizar aqui o meu navegador, vou vir na opção de cadastros, fabricantes. Tenho vários fabricantes cadastrados. Vou escolher a opção novo. De acordo com a nossa regra, por exemplo, o campo descrição do fabricante, ele deveria ser obrigatório. Só que se eu vier aqui e pressionar o gravar direto, ele apareceu aqui, ó, fabricante salvo com sucesso. É esse fabricante aqui, 64, ó, que está com a descrição em branco. Isso daí pode ser um problema dependendo do foco da sua aplicação. Tem uma forma de resolver isso fácil, só que essa forma fácil, ela só funciona bem quando você não está trabalhando com diálogos. O diálogo é um caso à parte, sempre quando você pensar alguma coisa que tem no Prime Face ou no JSF, há sempre uma forma de ser feita sem diálogo e a forma com diálogo. O JSF, quando ele foi pensado, ele já foi pensado numa forma de automatizar um pouco a vida do programador. Quem já passou, por exemplo, por aplicação desktop em Java, no caso já programou a WT, ou já programou Swing, deve lembrar que quando você precisava fazer uma validação de campo, você tinha que fazer uma condicional, ou seja, você tinha que fazer um comando if. No web, quem mexeu com servlets, no servlets também era assim. Servlets e alguns outros frameworks iniciais, quando você queria verificar se determinado campo foi preenchido, você tinha que fazer uma condicional. O JSF tentou automatizar esse processo de forma que evite o que o usuário preenche, que eu não tenha que fazer if para tudo. Tá, como que é feito isso? Então eu vou mostrar para vocês, só que a forma que eu vou mostrar para vocês, ela não vai funcionar tão bem assim, e aí eu vou mostrar como corrigir o problema. Vamos começar então. Eu vou precisar abrir o XHTML do fabricante. Então eu vou minimizar aqui o meu navegador, vou expandir o projeto da drogaria, expandir o web content, expandir o pages, vou abrir o fabricante.xhtml. Vou maximizar ele aqui para facilitar a visualização. Eu vou procurar daí o diálogo do novo. O diálogo do novo, se vocês já fizeram todas as videoaulas, é o DLG Fab novo. Tá aqui, ó, DLG Fab novo. Então eu vou mexer nesse diálogo aqui, de forma que o meu campo seja de preenchimento obrigatório. Como que eu faço isso? Para que um campo seja de preenchimento obrigatório para o JSF, ele é chamado de campo requerido. Então o que eu tenho que fazer? Sempre que eu fizer um input text, eu tenho que falar se esse input text ele é um campo requerido ou não. Por padrão, ele sempre não é um campo requerido. Por isso que aconteceu aquele problema. Ou seja, eu pressionei o gravar e ele gravou em branco. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho aqui, ó, na minha linha 65, o meu input text, aonde eu digito
onde eu deixei em branco agora na minha simulação. Eu vou ter que adicionar duas propriedades. A primeira propriedade é para dizer se ele é um campo requerido ou não. Essa propriedade eu vou digitar depois do value. Então, antes do fecha, eu vou usar a propriedade chamada de required. Required true. Por padrão, todo input text é required false. Required false quer dizer que ele é não obrigatório. Required true quer dizer que ele tem o preenchimento dele obrigatório. Então, já tem aí. Se eu rodar, ele já vai para mim fazer preenchimento obrigatório. Só que ele vai apresentar para mim uma mensagem em inglês. Eu não quero que apareça uma mensagem em inglês, eu quero que apareça uma mensagem no nosso idioma nativo. Então eu vou trocar a mensagem padrão do JSF por uma mensagem minha. Então eu vou colocar uma outra propriedade, que é o required message. O required message, você vai escrever uma mensagem que vai ser aparecida, que vai aparecer para o usuário final naquele componente growl nosso. Então eu vou escrever aqui: o campo descrição é obrigatório. Vou escrever essa mensagem aqui. Então, o campo descrição é obrigatório. Você pode escrever qualquer mensagem que você achar interessante. Se eu testar agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou voltar aqui para o meu navegador aqui. Como eu só mexi no XHTML, eu não preciso reiniciar ele como um todo. É só eu dar um refresh. Lembrando, sempre que eu mexer só no XHTML, eu posso dar refresh. Mexi no XML ou mexi no Java, aí eu tenho que reiniciar o Tomcat. Então eu vou pressionar aqui o botão de refresh. Agora eu vou pressionar aqui o botão novo. E vou pressionar o botão gravar. Apareceu aqui, ó, o campo descrição é obrigatório. Percebam que ele não cadastrou para mim o fabricante 65. Ah, deu certo, Sérgio, em partes. Por que deu certo em partes? Se vocês perceberam, ele mostrou a mensagem corretamente. Vou mostrar de novo, ó. Botão novo, botão gravar. Ele está mostrando aqui, ó, o campo descrição é obrigatório. Só que ele está fechando o diálogo. Tá, no caso do diálogo do fabricante, que é um diálogo pequeno, fechar o diálogo não é um problema. Porque o usuário abre de novo e digita. Mas pensem comigo se o diálogo, por exemplo, tivesse 20 campos. E eu preenchi 19 campos certo e esqueci somente um campo. O que ia acontecer? Ele ia aparecer determinado campo, é obrigatório, e o diálogo ia ser fechado. Ou seja, ele ia perder toda a digitação dele. E se a gente pensar ainda em cadastros complexos, que tem centenas de campos para serem preenchidos, imagina a frustração do usuário final, do nada falar assim, beleza, apareceu uma mensagem de erro, mas ele fecha a janela, perdendo toda a digitação. Isso daí é um problema. Isso daí é um problema do diálogo. Por quê? Porque se vocês lembrarem, quando a gente pressiona o botão gravar, aonde que está o nosso problema? O problema está aqui, ó, voltando no XHTML. Quando nós fizemos o botão gravar, quando ele faz o onComplete, ele dá um hide e ele dá um clear filters. Então o problema está aí. Então vamos tirar esse onComplete para ele não dar hide. Se eu tirar o hide, quando der certo, ele não vai fechar. Pronto, também vai causar um problema. Então, na verdade, o problema está na forma que o diálogo trabalha. O diálogo, por padrão, ele não deixa você fazer uma condicional do tipo, se der certo, permanece fecha, se der errado, permanece aberto. Para fazer isso, eu vou ter que usar um artifício de JavaScript. Aonde que está esse artifício? Vou mostrar para vocês no showcase. Tem um exemplo. Ele não vai servir perfeitamente, mas a gente vai adaptar ele para a nossa necessidade. Então eu vou pedir para vocês abrirem o navegador de vocês. No caso, o meu já está aberto.
vocês vão entrar no www.primefaces.org. Aí vocês vão entrar no botão Demo, que é o nosso Showcase. Aí no Showcase, vocês vão procurar a parte do diálogo. Então deixa eu achar aqui o painel do diálogo. Deixa eu achar. Eu acho que já passei ele. Diálogo. Aqui está. Ele está no Overlay Dialogue. Então você vai entrar na parte do Overlay Dialogue. Vou clicar aqui. Aí ele vai aparecer vários tipos de diálogo. Eu quero esse aqui, ó, que chama Login Demo. Então você vai pressionar aqui no Login Demo. Olha que legal o que ele faz. Ele usa um diálogo para logar. Só que quando der erro, o diálogo não fecha. Então vou pressionar aqui nessa figura. Por exemplo, vou pressionar aqui o botão Login. Percebam, ó, que ele deu uma chacoalhada. Vou pressionar o botão Login de novo. Ó. Pressionei o botão Login. O diálogo ele chacoalha em vez de fechar e aparece as mensagens de erro. Quando eu digitar certo, ele fecha. Tá, só que essa propriedade de chacoalhar não é ativada de forma padrão. Aqui ele mostra como que ele digitou isso. Eu vou precisar então, deixa eu até fechar aqui essas mensagens aqui. O que ele usa é esse código aqui, ó, que começa na linha 29. O que ele fez? Ele construiu uma função JavaScript para ver se essa função JavaScript, para ver se a validação deu certo ou não. Ou seja, ele usou campo requerido. Só que, qual que é o detalhe? Como ele usou campo requerido, acontece o que? A validação pode dar certo, como pode dar errado. O que ele fez? Ele usou essa função aqui para fazer isso. Nós vamos usar ela também para, não ela de forma completa, eu vou modificar ela um pouco, mas isso aqui vai ser a base do que a gente vai usar. Então eu vou precisar que vocês copiem, começando aqui no function. Então da linha 30 à linha 38, eu vou precisar que vocês copiem. Aí vocês vão pressionar Ctrl C. Então, ou vai dar botão direito, copiar, fica a seu critério. Então eu quero que vocês copiem o texto que está da linha 30 à linha 38 com Ctrl C, ou você pode pressionar o botão direito, copiar. Agora vamos voltar para o Eclipse. Voltando agora para o Eclipse, a gente vai usar a última pasta que nós criamos que ainda estava vazia. Então vou minimizar aqui. Se vocês lembrarem, expande uma pasta chamada Resources. No Resources eu tinha duas pastas. Eu tinha a pasta CSS. A pasta CSS nós criamos lá a parte referente a diminuir o tamanho dos componentes e para que os componentes do menu flutuem por cima. Aí eu tenho uma pasta JS, que não foi usado para nada ainda. Então nós vamos usar agora nessa videoaula. Qual que vai ser o objetivo dessa pasta JS? O objetivo dessa pasta JS vai ser para a gente criar um JavaScript, para a gente modificar os diálogos da nossa aplicação. Então o que você vai ter que fazer? Eu vou até parar o Tomcat aqui, porque como eu vou criar arquivos novos, é bom parar ele. Eu vou então clicar com o botão direito nessa pasta JS aqui. Vou escolher a opção New. Aí vou escolher a opção File. Aí eu vou ter que dar um nome para ele. Eu vou chamar ele de scripts.js. O que eu vou colocar dentro desse scripts.js? Dentro do scripts.js, eu vou colocar todos os JavaScripts que forem necessários para minha aplicação. Após dar um nome, então, vou pressionar o botão Finish. Ele vai abrir um arquivo para mim para eu começar a editar ele. O que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar agora aquele código lá que nós pegamos no site do Prime Faces. Então, ou você pressiona Ctrl V,
ou dar botão direito, colar. Foi o que eu fiz. Então essa aqui vou dar um Ctrl Shift F para formatar, para ficar mais organizado. Então eu peguei aquele código do site do Prime Faces. Vamos começar a destrinchar ele. Então function, que ele é uma função. Aqui, isso aqui que eu estou grifando, eu vou dar um nome para ele. Eu vou traduzir, eu vou chamar de verificar. Só para a gente ficar abrasileirado o nome da nossa função. Esses três parâmetros aqui, eles são três parâmetros padrões, você não pode tirar eles. O primeiro é o XHR. O XHR é que vai vir aqui para mim, vai vir o XML que o Ajax manipula. No segundo é o status. O status é o status da execução desse comando. E o args são os argumentos da página que são passados para dentro dessa função. Esses três parâmetros são padrões, então vocês não mexam neles. Eu vou adicionar mais dois parâmetros. Por quê? No site do Prime, ele quer que você crie essa função página por página. Sinceramente, isso dá trabalho. Eu prefiro criar uma global. E essa global eu uso em todas as minhas páginas. Os dois parâmetros que eu vou precisar, o primeiro, eu vou precisar saber qual é o nome do diálogo. E o segundo, eu vou precisar saber qual é o nome da minha tabela. Por quê? Se vocês lembrar, eu só posso limpar a tabela quando der certo. Eu só posso dar clear filters se eu conseguir gravar. Se eu não conseguir gravar, então eu não posso limpar a tabela. Então aquele clear filters não vai poder ficar mais lá. Então o que eu vou fazer? Vou colocar uma vírgula aqui. Vou colocar um chamado DLG de diálogo, vírgula, TBL da nossa tabela. A tabela, no caso, é o data table. O nosso data table e o DLG é o nosso diálogo. Aí ele começa com if. Ele verifica if args.validationFailed. Essa segunda parte aqui você pode apagar, porque essa segunda parte é referente ao login, para nós não serve. Esse validationFail, ele é true quando? Quando o required dá problema. Então, se der algum problema lá no required, o que é o problema no required? É você não ter preenchido o campo requerido. Então, ele vai entrar dentro desse if. O que ele faz dentro desse if? Ele usa o comando pf para chamar um diálogo. Aqui dentro eu vou tirar a aspas, eu vou usar a minha variável. Eu vou tirar a aspas. Então ele vai pegar o nome que vai vir via parâmetro. O que ele está fazendo com o meu diálogo? Ele está aplicando um effect que é o shake. O shake se eu chacoalhar da esquerda para a direita. O que ele faz? Ele aplica 5 vezes com intervalos de 100 milissegundos. Então, isso é o comando JavaScript que faz aquele chacoalhado. Agora vem a parte do caso der problema. Caso der problema, ou seja, desculpa, falei errado, caso der certo. Esse aqui primeiro é o caso do problema, ou seja, ele vai chacoalhar e não vai fazer o hide. Agora, caso der certo, o que ele vai fazer? Caso ele der certo, você pode apagar esse aqui que está na linha 8. A gente não vai precisar. Caso, aí você tira a aspa simples da linha 7. Caso der certo e cair no else, o que ele vai fazer? Ele vai invocar o comando pf para chamar o nosso diálogo e vai ocultar ele. Além disso, o que ele vai fazer? Usando o comando pf, eu vou chamar a minha tabela. E aí eu vou dar um clear filters. Lembrando, para que serve o comando pf, pessoal? O comando pf, quando você trabalha com JavaScript ou Ajax, você pode usar o ID para isso. Só que o PrimeFace ele criou alguns comandos próprios para você chamar as coisas dele. Então o comando pf serve quando eu quero chamar algum componente do Prime através do widgetVar dele. Então, se vocês lembraram, o meu diálogo ele tem o widgetVar e o meu datatable ele também tem o widgetVar. Então, como ficou?
Se der problema na validação, ele vai chacoalhar 5 vezes, não vai esconder e não vai limpar os filtros. Caso der tudo certo na validação, ele vem para o else. Aí o que vai acontecer? Ele vai ocultar o meu diálogo e vai limpar os filtros da minha tabela. Agora eu vou salvar isso daqui. Tá, aonde que eu vou chamar esse JavaScript? Eu recomendo chamar esse JavaScript no template. Por que chamar no template? Porque esse JavaScript ele vai ser global. Ele vai servir para a tela do fabricante, vai servir para a tela do produto, serviria para a tela de cliente também, serviria para a tela de fornecedor, tela de categoria, tela de convênio, etc. Então o que eu quero que vocês façam? Expandam a pasta templates, abram o arquivo modelo sistema.xhtml. O que eu vou fazer? Eu já tenho aqui, ó, na linha 11, uma chamada ao CSS que nós fizemos. Depois dele, eu vou usar um outro comando, h2.output script. Para que serve o output script? O output script ele serve para você carregar arquivos de JavaScript. No library, você passa o nome da pasta. No name, você passa o nome do arquivo. O library, ele chama JS. Tá aqui, ó, JS. Então, library, JS. O name é o nome do arquivo. O nome do arquivo é scripts.js. Então eu vou colocar aqui scripts.js. Ah, por que eu não preciso colocar o caminho completo? Porque ele está dentro do resources. E o resources, como eu comentei em videoaulas passadas, bem lá no começo, ele é um diretório que é automaticamente mapeável. Vou salvar aqui. Pronto. A minha função verificar agora, ela pode ser chamada em qualquer XHTML meu. Agora, vamos voltar então para o meu fabricante. Voltando no meu fabricante, deixa eu maximizar aqui para facilitar a visualização. No onComplete agora, a gente vai mudar um pouco. Ó. No onComplete, eu dava um hide e dava um clear filters. Agora eu vou apagar esses dois. Então eu vou apagar e vou chamar, deixa eu só mostrar aqui, ó. Eu vou chamar essa função aqui, ó. O XHR, o status e o args. O diálogo e a tabela. Eu vou ter que chamar essa função. Então eu vou ter que vir aqui, vou apagar então o que está no onComplete. Então eu vou vir aqui no onComplete, vou apagar tudo que está aqui e vou chamar o meu verificar. O meu verificar então, eu tenho que chamar o XHR, vírgula. Aí eu tenho que chamar, deixa eu só lembrar aqui, o XHR, o status e o args. Esses três primeiros você não mexe, é padrão. Agora, no quarto parâmetro, eu tenho que chamar o idGetVar do diálogo. Tá aqui, ó, na linha 59, ó. O idGetVar do meu diálogo é DLG fab novo. Aí eu coloco entre aspas simples, DLG fab novo, vírgula, o idGetVar do datatable. Então vou subir aqui agora para mostrar para vocês. O idGetVar do meu datatable está na linha 16. Ele chama tabela fabricantes. É esse nome aqui que eu vou usar. Então vou descer aqui embaixo. Vou vir aqui então colocar tabela fabricantes, ponto e vírgula. Pronto. O que ele vai fazer esse verificar? Esse verificar vai fazer um efeito similar igual nós vimos no showcase do Prime Faces. O que vai acontecer? Se der algum problema, ele vai chacoalhar. Se der certo, ele vai fechar o diálogo e vai simplesmente limpar os filtros. Vamos ver isso então. Vou minimizar aqui então agora. Deixa eu fechar o navegador para rodar. Então, botão direito no projeto da drogaria, opção Run As,
Opção Run on Server. Agora eu vou esperar ele carregar. Vou maximizar o meu navegador aqui. Cadastros. Fabricantes. Vou pressionar o botão novo. Vou pressionar o botão gravar. Aí, ó. Ele chacoalhou, ó. O campo descrição é obrigatório. Se eu pressionar o gravar, ó, o campo descrição é obrigatório. Se eu preencher aqui, por exemplo, vou chamar ele de... chamar com 5 As. E pressionar o gravar, o que ele fez? Ele salvou, deu certo o required, ou seja, eu digitei o campo requerido, ele deu o hide e limpou os filtros. Deixa eu mostrar o caso do filtro, né, que ele está limpando. Só para mostrar para vocês aqui que ele está limpando. Deixa eu filtrar um aqui. Vou pressionar o novo. Se eu pressionar, ó, ele não limpa nem o filtro e nem fecha. Agora, se eu gravar um aqui, 5Bs, pressionar o gravar, aí, ó, ele fechou e limpou os filtros que eu tinha. Então, agora ele está mais interessante a minha aplicação. Antes de finalizar, eu gostaria de mostrar mais uma coisa. Se vocês olharem aqui, no novo, geralmente quando você tem um campo requerido, você coloca um asterisco, né? É muito comum colocar isso em sistemas. O Prime Faces tem uma forma automática de você colocar asterisco em rótulo. Como que eu faço isso? Deixa eu pressionar o cancelar aqui. Vamos voltar no site do Showcase. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou procurar aqui o Output Label. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu achar com Ctrl F, é mais fácil. Output Label, aqui, ó. Ele está no MISC. Então, no MISC, Output Label. Ó, percebam que o Standard Label não tem o asterisco. O Extend Label, ele tem um asterisco aqui, ó, automático. Da onde que ele arrumou esse asterisco automático? Ele usou usando uma propriedade chamada-se for. A propriedade for funciona assim, ele aponta. Então, esse rótulo aponta para aquele campo texto. Se esse campo texto ele for não requerido, então eu não desenho um asterisco. Se esse campo texto que eu estou apontando for requerido, então o asterisco vai aparecer. Vamos fazer isso então na nossa aplicação. Voltando aqui no Eclipse. Abre o fabricante.xhtml e vai aqui no fabricante novo. Agora, o que eu vou ter que fazer? Esse output label, ele não está apontando para esse input text. Eu vou ter que amarrar os dois para que o asterisco apareça de forma automática. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso colocar, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso colocar um ID para o meu input text. É através do ID do input text que você amarra. Então eu vou chamar ele de, por exemplo, txt desk fab novo. Você inventa qualquer nome que você achar bonito. Detalhe, o ID ele tem que ser único na página. Então o nome que você der nesse ID ele não pode se repetir na mesma página. Então eu chamei o meu input text de txt desk fab novo. Agora o que eu vou fazer aqui no meu output label? Eu vou colocar uma propriedade chamada-se for. No for, eu coloco o ID do input text que ele está amarrado. Então eu vou colocar txt desk fab novo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse output label ele está amarrado com esse input text. E o que vai acontecer? Se esse input text ele for required true, ele vai aparecer o asterisco. Se ele for required false, ele não vai aparecer. Ó, vamos fazer um teste. Eu vou pôr aqui required false. Vou salvar. Vou vir aqui no navegador. Vou dar um refresh. Pressionar o botão novo. Não apareceu nada aqui na descrição. Agora eu vou voltar no XHTML. Vou trocar para required true. Required true. Salvei.
volto no navegador, pressiono o botão de refresh, pressiono o botão novo. Aí, ó, agora apareceu um asterisco aqui como mágica. Por que esse asterisco apareceu? Apareceu porque aquele output label esse output label está amarrado com esse input text. E esse input text que ele está amarrado é obrigatório, ou seja, por isso que ele apareceu esse asterisco. Para a gente finalizar, o que eu vou fazer? Na tela de exclusão, eu não tenho nenhum campo requerido. Já na tela de edição, quando eu clico no lápis, eu tenho a descrição como requerido. Então, o que eu vou ter que fazer? Nesse campo descrição do editar, eu vou ter que deixar ele required, e no onComplete do painel do editar, eu também vou ter que chamar o meu método de verificar. Senão, ele vai ter problemas de quando eu editar, ó, se eu vier aqui, por exemplo, pegar esse outro laboratório aqui que está AAA, vier aqui editar ele, eu apagar ele e der editar, ele editou com sucesso, não é o que eu quero. Então vamos voltar aqui no nosso XHTML, procurem agora o diálogo do editar. No meu caso está aqui a partir da linha 103. O que eu vou fazer então a partir da linha 103? Eu vou fazer, deixa eu voltar aqui rapidão, idêntico ao que eu fiz aqui no diálogo novo. Eu vou colocar o requerido true, vou colocar uma mensagem falando que o campo é obrigatório, e no onComplete eu vou trocar pelo meu método verificar. Então vamos fazer isso então. Então aqui no meu campo, no código eu não vou mexer. Lembrando, eu vou também fazer o for. Então, a primeira coisa eu vou fazer, colocar uma ID aqui para o meu campo descrição, né? O campo de entrada. Colocar uma ID, vou chamar de txt desk prod editar. Vou colocar um for no meu output label. Vou colocar o nome que eu coloquei, txt desk prod editar. Só para eu amarrar esse output label com esse input text. O código eu preciso amarrar? Não, o código você não precisa amarrar, porque o código é autoincremento e o código também não é editável. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou colocar campo requerido aqui. Então eu vou colocar aqui o campo, ele é required. Vou colocar que ele é required true. Vou colocar uma mensagem para ele, colocar o campo descrição é obrigatório. E no onComplete aqui, vou apagar o que está aqui. E vou colocar o meu método verificar. Chamando o XHR. Chamando o status. É status, né? Deixa eu confirmar. O status e o args. Aí eu passo o nome do diálogo e o nome da minha tabela. O meu diálogo agora, o idGetVar dele é outro, ó, é dlg fab editar. Então, dlg fab editar. E o nome da minha tabela é tabela fabricantes. Pronto. Fiz as alterações necessárias. Então, eu coloquei esse for aqui, coloquei esse id, coloquei esse required true, coloquei esse required message e troquei o onComplete dele pelo meu método verificar. Salvo, volto no meu navegador, refresh nele, vou mandar editar agora esse cara aqui da 65, editar, tá vazio, ele não deixa eu editar. Então agora só quando eu preencher com alguma coisa que ele deixa eu editar. Então o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Que vocês pegassem a tela do produto ou a tela do sistema de vocês e aplicassem essa regra. Essa ideia do required message, do required message, do ID, do for e do método verificar serve para todas as telas que eu mostrei até agora e para as telas básicas do seu sistema também, os CRUDs básicos, vai funcionar perfeitamente. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Eu gostaria também de aproveitar essa videoaula aqui para deixar um agradecimento a vocês
pois a gente já passou de 6.000 visualizações no canal. Estamos já com 150 inscritos. Então, pedi pro pessoal que está visualizando e não está se inscrevendo, vamos se inscrever, pessoal, por favor aí. Quem puder também compartilhar essa videoaula aí para me ajudar, eu agradeço. Bem, pessoal, a gente se vê na próxima videoaula. Abraços, até mais.